Olá, queridos, como é que vocês estão? Preparados para mais um desafio aqui do nosso curso Inglês com Músicas? Olha só, dessa vez eu não vou pedir para vocês gravarem a leitura de vocês da letra da música. Eu vou propor uma outra atividade um pouquinho diferente. Eu vou explicar para vocês como é que funciona aquela tabela das vogais, vou ensinar vocês a usarem e vou pedir para aqueles que já se sentem confortáveis aí com os sons das vogais em inglês para que façam uma tarefinha. Vocês já conheciam a minha tabela comparativa das vogais entre o português e o inglês, né? Agora eu adicionei naquela mesma tabela os sons dos ditongos em inglês e eu vou dar uma pequena explicação para vocês aqui neste vídeo de como é que vocês podem usar essa tabelinha para decodificar os sons ali das vogais do inglês, porque vocês sabem que a escrita não corresponde com a pronúncia, né? Então, olha só, quem está tendo dificuldade aí, não precisa se preocupar, esse é um assunto um pouquinho mais avançado mesmo, então dá um tempinho, daqui a pouco, daqui uns meses, você pega de novo esse conteúdo e tenta. Não se sinta frustrado, porque tudo tem a hora certa. E se você não conseguir realizar a tarefa em casa, sozinho, não se preocupe. No dia da nossa aula ao vivo, eu vou fazer toda a atividade junto com você e você vai entender. Agora, para aqueles que já estão confortáveis com este assunto, bora trabalhar lá. Eu vou passar para vocês um pedacinho da música aqui nesse vídeo para vocês lembrarem qual música que nós estamos estudando neste mês. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. É importante que você já tenha assistido a aula sobre as vogais e os ditongos para você conseguir compreender o que eu vou falar aqui, e principalmente aquela aula chamada A Classificação das Vogais. É lá onde eu mostro mais em detalhes o funcionamento da tabela que nós vamos utilizar aqui. Portanto, preste atenção à explicação que eu vou passar aqui nesta aula para você. E qualquer dúvida, qualquer problema, eu estou à sua disposição. Pode me chamar ali no WhatsApp que a gente conversa e resolve suas dúvidas aí. Bom, vamos lá, eu vou abrir o meu computador aqui para mostrar para vocês na prática como é que vai funcionar. Bom, gente, vamos lá então, vamos entender como é que funciona essa tabelinha aqui. Agora com os ditongos junto, então eu peguei aquela tabela das vogais que vocês já conheciam. Se você nunca viu isso aqui, você deve assistir a aula Classificação das Vogais antes para entender o funcionamento aqui desta tabelinha, o porquê que cada som vogal está disposto na tabela no local em que ele está disposto. Aqui seria uma parte 2, então, desta aula, uma complementação para você entender os ditongos. É importante você saber que na questão aqui da classificação das vogais e dos ditongos, a regra em inglês, ela é um pouco diferente do que as regras em português, porque o que vale mais para eles é a parte da fala, é a parte oral, é a parte da pronúncia. Então, nós classificamos uma vogal ou um ditongo pelo som que nós escutamos e não pela forma como a palavra é escrita. E isso é importante que fique bem claro para você. Então, nós vamos definir uma vogal ou um ditongo em inglês pela sua forma oral, pela sua pronúncia. Não importa com quantas letras aquela palavra seja escrita. Eu vou dar um exemplo, então, para você de vogal e um exemplo de ditongo aqui, mostrando que elas são escritas com a quantidade de letras diferentes da quantidade de sons que nós ouvimos. Então, acompanhe os exemplos, por favor. Vamos tomar como exemplo de uma vogal, então, a palavra eat. Observe bem, na sua escrita nós temos duas letras vogais, a combinação ali do E e do A, produzindo apenas um som vogal na hora da fala, que é o som da vogal I. E em seguida nós temos o som da consoante T.
Então, a pronúncia desta palavra é eat, composta por dois sons, o som vogal I e o som consoante T. Não importa se na escrita você tem mais letras. O que caracteriza, então, este som vogal é a sua pronúncia. Agora vamos pegar uma palavra que tem como exemplo um som ditongo dentro dela. A palavra make. Se nós vamos ao dicionário procurar a pronúncia desta palavra, então nós vamos perceber que o dicionário traz 3 sons como identificados nesta palavra. O som da consoante M, que é o som o som do ditongo A, que é considerado um som em inglês, apesar de nós ouvirmos 2 sons vogais, da vogal E e da vogal I, a junção desses 2 sons é chamado de ditongo. Então, o som do ditongo A, veja que na sua escrita ele é escrito apenas com uma letra, com a letra vogal A. Porém, na hora da fala, nós vamos produzir 2 sons. Então, o que faz um som ser o ditongo não é a escrita, e sim a fala, a pronúncia. E o terceiro som que compõe esta palavra é o som da consoante K, o som K. Algumas explicações aqui, então, com relação às cores utilizadas na tabela. Veja bem. Os sons que estão destacados aí para você em vermelho na tabela é porque o primeiro som deles não ocorre isoladamente em vogais, em uma vogal única em inglês. Apenas você vai encontrar este som dentro de um ditongo. Então, por exemplo, a vogal E, como na palavra IP em português, esta vogal E fechada não existe isolada em inglês. A vogal A, como na palavra lá em português, ela também não existe isolada em inglês, apenas nos ditongos ai e au. E a vogal O fechada, como na palavra avô, também não existe isolada em inglês, apenas no ditongo OU. Os sons vogais destacados para você em amarelo aí na tabela, eles são compartilhados entre o português e o inglês, ou seja, nós temos essa vogal em português e eles têm essa vogal também em inglês, porém a forma escrita não é correspondente. Então, nós temos que saber entender este som na palavra escrita. Agora, os sons destacados para você em azul aí na tabela são sons vogais que existem apenas em inglês. Nós não temos este som exatamente em português. Por isso, a nossa dificuldade, às vezes, em entender algum som, alguma palavra em inglês com estas vogais. Bom, gente, e a verdade é o seguinte, quando nós nos deparamos com uma palavra que tem um som que não existe na nossa língua, como é o exemplo destas vogais escritas em azul aí na tabela, a nossa tendência é querer fazer um som aproximado, querer usar a nossa vogal do português que mais se assemelhe com aquele som ali. E por isso a importância desta tabela aqui, porque você vai saber exatamente qual é o som vogal mais próximo em português e você vai poder usar aquele som vogal do nosso português na hora de ler aquela palavra. Veja bem, fazendo isso você não vai ter a sua pronúncia 100% correta, de acordo com o sotaque, né, do inglês, mas é uma maneira de você conseguir se virar ali rapidamente para conseguir falar as palavras em inglês. Se você quiser realmente aprender o som exato de cada vogal do inglês, lá nas aulas teóricas sobre as vogais, eu explico para você como é a produção de cada um dos sons vogais do inglês. Então, é só você voltar lá nas aulas teóricas sobre as vogais abertas do inglês, as vogais fechadas do inglês, os ditongos do inglês, né? Voltar lá, assistir e praticar bastante, porque é possível você conseguir fazer o som exato. Bom, e a atividade que eu planejei para nós fazermos juntos neste mês é justamente usarmos a música Goodness of God e tentarmos identificar as vogais que aparecem nas palavras da letra dessa música. Então, eu selecionei aqui as palavras que têm apenas uma sílaba
para reduzir um pouco aí a quantidade de palavras que nós temos. E nós vamos tentar identificar as vogais e os ditongos de cada uma dessas palavras. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você. E se você se sentir confortável aí em casa, já quiser fazer adiantado esta atividade, pode fazer. Se você achar muito difícil, nós faremos juntos lá no dia 17 de setembro. Olha só, vamos analisar o nosso primeiro exemplo então, a palavra breath. Observe como ela é escrita. Na escrita existem várias letras ali, mas a combinação de duas vogais ou a combinação de duas letras pode dar um som diferente e apenas um som. Então, por exemplo, esta palavra é escrita com B-R-E-A-T-H. Mas se nós vamos ao dicionário para pesquisarmos sobre a pronúncia desta palavra, olha só como é que nós vamos encontrar. Então, nós vamos observar que esta palavra tem 4 símbolos fonéticos que correspondem a 4 sons. O som do B, o som do R, o som do E, como nós podemos localizar lá na nossa tabela, então, este símbolo aqui, que é um 3 ao contrário, corresponde à vogal E aberta. E aquele zero cortado ali corresponde ao som forte do TH, que é parecido com um F para nós em português. Portanto, a pronúncia desta palavra é breath, breath. Se nós trocarmos aqui o símbolo fonético, então, pela vogal aberta E, e trocarmos o som do TH por um F, apesar de que você sabe que esse F aqui ele é feito com a língua, né, e não com o lábio, então nós temos a pronúncia breath, breath. Apenas uma vogal ali na hora de falar, porém, na hora de escrever, escreve-se com 2 letras. Então, aqui, nesta palavra, nós não temos um ditongo. Nós temos uma única vogal, a vogal E. Agora, olhe comigo aqui, eu vou te dar um exemplo de um ditongo em inglês. Mas como assim ditongo, se eu estou vendo a palavra escrita apenas ali com o M e com o Y? Preste atenção, lembre-se de que eu falei para você que o conceito do ditongo em inglês não depende da escrita e sim da fala, né? Depende da pronúncia. Então, se nós formos procurar a pronúncia desta palavra no dicionário, é assim que vai aparecer. My, my. Então, esta palavra escrita com 2 letras, o M e o Y, na verdade, ela possui o som do M, da consoante M, e o som do ditongo I. Dentro do ditongo, né, você encontra 2 vogais ali, o som do A e o som do I. Mas o ditongo é considerado um som apenas. Então, aqui, esta palavra tem o som do M e o som do ditongo I. É assim que nós vamos diferenciar, então, os ditongos das vogais em inglês, não pela forma escrita, e sim pela forma oral, pela pronúncia. Está claro isso para você? Bom, e esta é a lista, então, que você pode trabalhar aí com antecedência, se você quiser. Eu já passei um PDF para vocês ali no nosso grupinho, né? Para vocês poderem baixar e fazer anotações aí. Mas eu deixo aqui anexado também o PDF, caso você esteja assistindo essa aula gravada depois de algum tempo. Basta você baixar aqui e imprimir. Desta vez eu não vou pedir para vocês fazerem a leitura da letra da música para mim. É apenas esta atividade mesmo. Então, até mais, pessoal. A gente se vê no dia da aula.